Estamos chegando com o nosso programa Bola na Web. É o nosso programa de número 2 aqui pela TV 24 horas em Santa Bárbara do Oeste, daqui para o mundo. Onde a gente vai falar muito de esporte para você, falar de futebol, de outros esportes e trazer muita informação para você aqui no programa Bola na Web. Conosco a nossa convidada de todas as terças-feiras, Tiane Mendieta, que vai trazer conosco, vai participar conosco também, e também dizer para o nosso internauta por onde ele deve participar para também interagir conosco aqui no programa Bola na Web. Boa noite, Tiane. Boa noite, Edivaldo. Boa noite aos internautas que nos acompanham através do site SB 24 Horas, no TV 24 Horas. Quero convidá-los para participar do nosso programa, sim. Apesar do nosso resultado não ter sido bom hoje, Brasil 0-0 contra o México. Já fizeram algumas piadinhas, falaram que era melhor ter ficado assistindo o filme do Pelé. Mas eu acredito, Brasil vai para a final, sim, e vamos ser campeões. Bom, você que quer participar, deixar sua pergunta, faça como os internautas que participaram da nossa primeira edição, entre no site sb24horas.com.br/TV24horas. Lá tem o link ao vivo e embaixo os comentários. Na seção de comentários você deixa a sua pergunta. Tá certo, então. Mal acabou o jogo da seleção brasileira, como disse a Tiane, já começou as piadinhas, né? E também o pessoal da calculadora, de como que o Brasil teria que fazer para passar a próxima fase. Torcer para que a Croácia ganhasse do time de Camarões, para pegar Camarões já batido em campo, para ter facilidade para passar a próxima fase ganhando da seleção de Camarões. Mas não é assim, a coisa não é bem assim. O time de Camarões, nesse momento, ainda tem chance de classificação, mesmo com o desfalque do Samuel Eto'o, que no momento não está em condições de jogo, mas tem condições de ainda buscar a classificação. Então as duas equipes, tanto a seleção de Camarões como a seleção da Croácia, têm condições ainda de buscar a classificação, por isso com certeza teremos uma grande partida. Mas, como a gente sempre diz, toda semana a gente tem um convidado, o nosso convidado hoje já está presente por aqui, é o guerreiro, como eu gosto de dizer para ele, né? Desde 2010 no União Barbarense, Cláudio Brito, que já se faz presente por aqui, vai contar histórias do futebol e também como foi a carreira do Cláudio Brito até chegar aqui à União Agrícola Barbarense, ele que está no Leão da 13 desde o final de 2009 e até hoje enverga a camisa do União Barbarense. Hoje é o grande ídolo do torcedor barbarense e vive um dilema, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também disso. Não vai resolver muito, mas a gente vai falar um pouquinho também desse problema que vive os jogadores e funcionários do União Barbarense com relação ao futebol e ao fechamento do Campeonato Paulista da Série A2, que para eles não acabou ainda. Boa noite, Cláudio Brito. Boa noite a todos. É um tremendo prazer. Eu recebi o convite com muito agrado. Você sabe que você é um irmão que eu ganhei aqui em Santa Bárbara do Oeste, como tantos outros, e muito feliz pelo convite. Estamos aí para um bate-papo gostoso, para poder falar de coisas boas e também de coisas que têm acontecido nesses últimos dias aí do nosso Leão. E estamos aí para debater junto com os internautas, que a gente possa ter uma boa participação aí. E mais uma vez agradecer o convite. Antes de falar propriamente da carreira do Cláudio Brito, só perguntar, está acompanhando a Copa do Mundo, o que está achando até aqui? Como é que você está vendo a participação da nossa seleção brasileira, que hoje empatou em 0-0 numa noite, tarde e noite, do goleiro do México, que só não fez chover, né, mas fez grandes defesas. Verdade, estamos acompanhando sim, estamos na expectativa, né, da gente ganhar, né, essa Copa em casa, a dificuldade da estreia, toda aquela ansiedade, a gente vê no hino nacional os jogadores se emocionando, é muito difícil para o jogador, é muito difícil. Controlar o emocional numa hora como essa, e estreamos bem com vitória, mas esse empate aí, pegamos um time fechado, time que não é um time bobo. Eu acredito que o ataque não fez tanta coisa assim, mas vocês foram bem no meio campo para trás, dificultou muito, o Neymar muito marcado, mas acredito que isso aí não vai ter problema. A seleção, quando tem que jogar, joga, e eu gostei da postura do torcedor. Eu acredito que se fosse em outro lugar do Brasil, aos 20 minutos do primeiro tempo já teriam sido vaiados a nossa seleção, o comportamento já teria sido diferente, isso influencia. Mas eu tenho total esperança numa reabilitação aí, não vão precisar torcer
por outros resultados, a nossa chave é uma chave não é tão forte assim. A nossa seleção tem jogadores para fazer a diferença. Ali no setor que você conhece, que é o meio-campo, setor de volante, você está achando que você achou que foi bem hoje? Você acha que precisa mais alguma coisa? O que tem que melhorar no meio-campo ali, principalmente na função do Paulinho e do Luiz Gustavo? Eu gostei do Luiz Gustavo, de novo não gostei do Paulinho. Eu também. Eu achei o Luiz Gustavo, para mim, o melhor em campo, né? Eu só fiquei meio assim, até comentei com o Emílio, que a gente assistiu juntos, que se nós pegarmos um ataque com dois atacantes rápidos, ele não vai conseguir fazer cobertura dos dois lados, e ele tem que fazer cobertura dos dois lados, né? Você vê a hora ele cobrindo o Daniel Alves, a hora ele cobrindo o Marcelo, porque os dois para marcar não é o forte deles. Então, o único receio que eu tenho com relação a esse posicionamento dele estar se deslocando muito para a beirada do campo e deixando o miolo da zaga ali vulnerável. Apesar dos nossos zagueiros serem muito bons, eu acredito que a grande dificuldade da zaga vai ser com a hora que pegar um ataque que abre dois atacantes de beirada, porque os nossos alas não tem essa característica de marcação. Mas eu gostei. Para mim, melhor em campo, Paulinho está devendo, né, naquela chegada de trás, aquela surpresa. Não sei se o ritmo, se ele está sentindo alguma coisa. Eu sei que ele ainda não se achou. Mas tranquilo, coisas que ao decorrer da competição o Brasil vai acertar e nós vamos classificar sim. Boa noite, Cláudio Brito. Obrigada por conceder a sua presença aqui e aceitar o nosso convite. Bom, primeira rodada termina agora com o jogo da Rússia e da Coreia do Sul. Já dá para apontar quem você acredita que vai classificar para as oitavas de final? Qual foi o melhor jogo, na sua opinião, até agora? Olha, eu acho que o jogo fraco que teve foi aquele da Nigéria? Isso, eu acho que foi o jogo mais fraco. Tirando esse, o resto do jogo foi com jogos competitivos. Eu acredito, a grande surpresa foi a Espanha, né? Então, está muito ainda incerto. O que eu tenho certeza é que o Brasil vai chegar. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Tá certo. Nesse momento, jogando Rússia e Coreia, 0-0, né? Um jogo em que eu acompanhei todo o primeiro tempo. E o time da Coreia mostrando uma certa desenvoltura, mas os russos também buscando seu espaço. E eu acho que esse é um dos jogos que também pode terminar 0-0, em virtude da forma de jogar das duas equipes. Bem, mas nós trouxemos você aqui, não foi para falar da seleção brasileira. Foi para falar da sua carreira, falar da sua performance no futebol. A gente, no final do campeonato, você até dizia para a gente, no nosso trabalho lá pela Rádio Luzes, que você pretende parar de jogar futebol. Depois veio a notícia de que você já teria um cargo no clube para desempenhar. E logo em seguida também veio uma outra notícia que você poderia voltar a jogar futebol. Como é que está tudo isso? Você vai continuar jogando? Vai parar? Esse cargo que realmente surgiu rumores que tem esse cargo no União? Ou nesse momento o Cláudio Brito está ainda pensando como vai ser o seu segundo semestre? Não, a respeito desse cargo aí, isso aí foi uma sugestão do presidente. O presidente Dário Furlan, tanto com os investidores que estão para acertar, como os que ainda têm um contrato vigente com a União, se vão permanecer ou não é outra questão, mas isso é uma posição do presidente, de que eu ficaria com um cargo dentro do União Barbarense, sendo ele qual fosse. Isso é coisa do presidente Dário Furlan. Mas como está esse impasse aí de acertos de conta, esse impasse de pega, não pega, contrato, essas coisas, deu uma enrolada, deu uma parada e o futuro é muito incerto. O futuro do União, do Brito já está decidido. Já decidiu? Pode revelar? Posso, sem problema nenhum. Eu rescindi não. Meu contrato acabou no final da competição e eu estou me desligando do União Barbarense definitivamente, né? Até esse cargo, que é a coisa que o presidente queria, eu já conversei com ele já. O presidente é um pai para mim, um pai. Não presidente, o seu Dário Furlan. O presidente do União é totalmente outra pessoa desvinculada do seu Dário Furlan. E o seu Dário Furlan é um cara que eu tenho, um senhor que eu tenho muito respeito, uma admiração, um carinho muito grande. Tenho uma intimidade muito grande com ele, com sua família e ele com a minha também. Então tivemos uma conversa de pai para filho, sem a parte de presidente e atleta. E tive alguns conselhos,
de algumas incertezas na minha vida, junto com a minha esposa. E o futuro do Brito hoje não é mais União Barbarense. Acabou meu contrato, eu tinha esse cargo aí, mas como as coisas ainda estão muito incertas, as coisas ainda estão muito obscuras no União Barbarense, as coisas estão meio sem chão e eu não posso ficar assim. Isso eu estou falando eu, Cláudio Brito, não falo para os jogadores, eu falo por mim. Não tem condições de ficar nessa situação. Passei isso primeiramente para o seu Dário, consequentemente, através de hoje, que é o primeiro veículo que eu venho dar essa notícia, Santa Bárbara do Oeste vai saber que o Brito se desliga do União Barbarense. Mas desligou-se do União Barbarense, parou com o futebol, ou se surgiu um convite para um outro clube, o Cláudio Brito pode continuar jogando? Não. Eu até conversando com a Silvana, minha esposa, ela falou assim, olha, Brito, foi uma temporada tão desgastante para você, uma temporada tão desgastante para ti, que eu tô com receio que tu venha ter uma depressão, assim, porque eu parei, a última semana de competição eu parei e eu não fiz mais nada. Eu nunca fui assim. Realmente nunca foi mesmo. Eu nunca fui assim, nunca. Mas não é uma depressão, não é uma coisa que, sabe, é simplesmente uma coisa que eu não quero mais, sabe? Eu quero dar um tempo, que eu estou fazendo outras coisas, estou buscando outros caminhos, tenho muitos convites aí do pessoal para jogar um amador, para bater uma bolinha, mas, sabe, eu quero centrar em outras coisas. Sabe, foi muito desgastante para mim essa temporada, minha esposa sabe muito bem disso. Você participou de algumas coisas que nós compartilhávamos, e embora a gente não podia compartilhar tudo, verdade, mas você como um amigo, algumas coisas eu até desabafava com você. Então foi uma temporada muito desgastante e futebol, bola, eu estou deixando meio de lado. Eu estou centrando em outras coisas, outras perspectivas, e tive convites para jogar, mas não, eu estou em outra esfera. Só tenho a agradecer a Santa Bárbara do Oeste, muito mais a Santa Bárbara do Oeste do que a União Barbarense eu tenho a agradecer, porque Santa Bárbara do Oeste me acolheu de uma maneira tremenda. E a vida vai seguir, o que foi bom, o que foi ruim, e eu só desejo ao futuro profissional da União sucesso e vida longa. Isso é muito bom, ouvir uma definição dessa aí, de uma pessoa que a gente conhece muito bem. Tiane? Bom, temos perguntas de internauta, produção? É da produção. A produção não se aguenta, ela participa ativamente do nosso programa. Ô Brito, você pretende fazer um jogo de despedida? Foi uma coisa que pintou também. Não sei se foi do seu Dário, acho que nem tivemos tempo de conversar sobre isso aí, eu e o seu Dário, mas eu ouvi alguma coisa assim a respeito de fazer um jogo festivo, né? Até de eu jogar a copinha, fazer mais jogos, porque foram 101 jogos oficiais. 101 oficiais. Fazer mais jogos e tal, mas como ficou esse impasse de, não tinha quem ia ficar, quem ia sair, comissão técnica, quem pega, quem não pega, quem toca União, quem não toca União, enrolou muito. Então isso aí foi deixado de lado, mas teve o convite e na ocasião eu até, eu achei que eu ia permanecer, eu achei que as coisas iam se resolver e a gente ia dar sequência, mas a coisa enrolou. Mas teve sim, mas agora também é coisa que passou, é coisa que agora eu nem quero mais também. Não quero porque, como eu disse, União Barbarense, eu não estou me desligando mesmo e definitivamente. Ô Cláudio Brito, esse é o final da sua carreira, é o encerramento da sua carreira. Onde tudo começou? Quando tudo foi definido? Você, jogador de futebol. Vamos voltar ao tempo, contar um pouco da sua história, que a sua história é bonita, eu sei disso. Você é um atleta que eu conheci há quase 5 anos atrás e até onde eu sei, sempre foi um baita de um profissional, certo? As oportunidades que eu tive de conversar com você, eu sempre tive a oportunidade de conversar com você para ganhar mais do que dá. Eu já fiz uma entrevista com o Cláudio Brito uma vez, de 24 minutos na rádio, você lembra disso, né, Brito? Que nós dois chorou. Ele chorou e eu chorei também, de emoção pelo que ele falou, pelo que a gente falou naquela entrevista. Nós dois choramos. E eu sei que a sua história é muito bonita no futebol. Quando começou tudo, essa história sua no futebol, que terminou no União Barbarense? Quando começou? Quando você decidiu, vou viver disso? Conta um pouco pra gente da sua história como jogador de futebol, desde lá do comecinho, na base. Já tem um tempo pra isso?
Tem, não, mas à vontade. resumindo, e a gente vai intercalando, vai resumindo, a gente vai intercalando, você conta um pouco da sua história. Eu brinquei porque são 38 anos, né? É muita coisa, a Muita gente sabe coisa, disso. muita coisa. E, bom, sou natural de Porto Alegre, mas não joguei no Sul, né? Eu comecei numa escolinha lá, tinha um pessoal que tomava conta da escolinha, dos meninos, dos guri que eram dispensários do Grêmio e do Inter. E esse cara tinha um contato, chama Cláudio Duarte. Aliás, junto com o você é Machado. Grêmio ou Inter? Eu sou colorado. Não Mas fala é em o Cláudio, Grêmio. é o Cláudio Duarte que foi jogador do Inter, né? É outro cara. Outro empresário, Ah, sim. junto com o Jorge Machado, hoje empresário de renome. É, o Jorge Machado é mesmo. Mas na época não era. Isso lá pelos meados de 90. E a gente jogava lá, treinava, e esse Cláudio tinha os contatos, então uma vez, em 93, foi o seu Wilson com o Gersinho ver o projeto lá. Seu Wilson de Seu Barros? Wilson de Barros. E gostou, e trouxe a gurizada toda na categoria 76, né? 76 e 75, 76 e 77. E na época o Mineiro veio nessa leva também. O Mineiro que foi Mineiro campeão volante. mundial com São Paulo. Só que dos 23 que foi para Mogi, que a gente veio para Mogi, o Mineiro foi o único que veio para Americana. Americana. Tá aí uma coisa que eu não Teoricamente, sabia. o único que vingou, assim, né? É. Então, aí começou. Aí, categoria de base, o Mogi Mirim tinha acabado de conquistar grandes títulos, tinha subido, Carrossel Caipira, aquela coisa, e o pessoal estava investindo na base. Então, todo jogador do Sul, do Norte, a base naquela época era fácil de se tocar. Aliás, o Mojimirim sempre fez isso, né? Sempre fez isso. Antes da Lei Pelé era muito fácil a base. Hoje a base já não é tão interessante assim, dependendo do nível do clube. E ali nós fomos, 94, aí eu ia profissionalizar em 95 com o Vadão já integrado a profissional, mas o Vadão foi para Piracicaba, quem assumiu o Pedro Rocha, e não queria os meninos. E a gente foi negociado para a Caldense, e eu acabei me profissionalizando na Caldense. Aí comecei a rodar, né? Isso em 96, primeiro contrato como profissional. Aí comecei a rodar, e 2008, quando eu estava em Andradas, eu tinha decidido parar. Tive uma lesão na coxa, muito grave, fiquei 8 meses parado, eu ia parar. Estava residindo em Mojimirim na ocasião. Só que daí o Emílio, eu tinha jogado com o Emílio no Sertãozinho em 2007. Aí o Emílio me ligou, a gente estava conversando, ele falou: Brito, vem pra cá, o Rabelo tá aqui, o Rabelo te conhece, trabalhou com você 2 anos no Atlético de Sorocaba. Eu falei: beleza, liga com ele, vamos dar meu telefone para ele me liga. E assim foi. E na época o Maurílio que era o diretor. Maurílio era diretor. Isso. Eu sei que nós conversamos, acertamos, e no final de 2009, o União fez uma péssima Copa Paulista, né? Fez. Horrível. Horrível. Aí estava ajustando. Foi aonde o Brito chegou. Eu lembro que a gente fez uma entrevista de Mogi para Exatamente. cá. Foi a primeira rádio que a gente deu entrevista. E eu cheguei aqui em 2009, através do Emílio, que, né, encadeou as coisas, e já estamos até hoje, graças a Deus. Agora, então, quer dizer, você jogou, então, no Mojimirim não É. como profissional ou não? Aí vamos fazer assim, para mim não esquecer. Em São Paulo eu joguei no Mogi, depois eu voltei naquela João Avelange. Uhum. Na Copa 2005. Isso, né? Aí em São Paulo foram Mogi, Mirassol, Marília, 2003, Sertãozinho, Atlético de Sorocaba 2 anos. E aí depois lá para baixo eu tive no Joinville, no Brasileiro, em 2002. Né? Eu tinha ficado um tempo no Atlético Paranaense, não deu certo a negociação, dali eu fui para Joinville. Aí em Minas eu joguei em Andradas, joguei no Ituiutaba, joguei em Manaus, no Nacional de Manaus, uma estrutura muito grande lá no Nacional de Manaus, para quem não conhece. É muito quente de jogar lá, mas foi um bom campeonato, brasileiro também. E aí Mirassol já falei, e aí vim parar aqui no União em 2009. Rodei bastante. E você acha que a decisão que você tomou na sua vida de ser jogador de futebol, você não jogou em grandes clubes, né, Brito? Sempre jogou clube mediano, né? Sempre foi no clube mediano. E a única oportunidade que eu tive para ir para grande clube foi em 2001, quando nós fizemos uma grande campanha na Caldense, no Campeonato Mineiro da Caldense, onde eu fui considerado o melhor volante da competição. Era Campeonato Mineiro módulo Da A? primeira divisão, Módulo A, que lá é módulo. Lá né? é módulo, o módulo A, que tem o troféu Cafunga que faz lá a imprensa.
E eu fui lá receber um prêmio, então na época eu estava com um empresário que ia me levar para o Atlético, mas daí não deu certo, a valorização foi muito, o Atlético não queria, daí eu acabei vindo para o Ituano foi para a Alemanha, a gente fez uma excursão e acabamos voltando, não deu certo, né, as negociações para lá. Mas essa era a chance, se eu tivesse um marketing bom, talvez, como tem hoje, né? Os jogadores hoje têm CDs, né? Exatamente, DVDs, tudo, tem todo o material. As próprias mídias sociais hoje em dia Ajuda facilitam muito, demais, porque são demais. gratuitas e atingem o mundo inteiro. Isso. Então eu acredito que se eu tivesse um trabalho melhor nesse ano, onde eu fui, realmente foi um grande campeonato, despertou interesse de grandes clubes, poderia ter desembarcado num time grande aí. Mas eu creio que as coisas não acontecem por acaso, né? E depois eu fui para o Ituano e depois tive a oportunidade de ir para a Arábia Saudita, onde eu fiquei 2 anos. Você jogou na Arábia Saudita durante 2 anos? 2 na anos. Arábia, é. Então eu não joguei em time grande. Foi lá que fez o pé de meia, não? Ah, lá eu fiz o pé de meia, mas o pé furou, aí aí a meia rasgou, aí... Porque se esperar de hoje, né, Brito? Se esperar de hoje, estamos lascados. É verdade. Temos perguntas. Vamos lá. Eu adoro essa produção do programa. Ela participa com grande frequência. É isso que eu gosto desse pessoal. Perguntas boas, exatamente. Na sua opinião, o futebol do interior vai acabar? Estava conversando sobre isso com o pessoal aí antes de começar o programa e eu conversando muito com meu pai. Meu pai lá no Sul, ele é gremista doente, ele come futebol, sabe todas as notícias, e comentando com ele. Isso é a opinião do Brito. Eu acho que o futebol não vai acabar, mas clubes de medianos para pequenos, que não têm condições mais de caminhar com as próprias pernas, devido às coisas que acontecem nos bastidores, a falta de dinheiro, é muito difícil tocar futebol. Isso fica bem claro. As pessoas às vezes acham que vão se aventurar a tocar futebol. É muito difícil tocar futebol. Sabe. Então eu creio que não vai acabar, mas vai voltar àqueles tempos de que o jogador ele vai ter que trabalhar um serviço paralelo e jogar. É como funciona no amador, né? Como funciona um semi-amador, porque você vê hoje muitos jogadores, e aí entra aquele ponto que você falou a respeito de títulos. Eu sou muito assim com relação a títulos, sabe? Outro dia eu vi um comentário na internet a respeito da minha pessoa. O cara, eu não sei quem comentou uma foto, não era meu amigo, mas comentou uma foto de um amigo meu que postou alguma coisa no meu sentido, e ele falou assim, pô, mas esse jogador é tão bom assim, ele nunca ganhou nada. Eu olhei aquilo ali e falei, rapaz, mas assim, eu vejo muitos bons jogadores que nem profissional foram. Nem profissional foram. O amador hoje tem muitos bons jogadores, inclusive que ganham até mais do que muitos profissionais. Exatamente. No amador, que os caras são bons de bola. Então eu vejo que o título ele só vem a confirmar. Confirmar, né? Tudo aquilo que o cara passou. Como também eu já vi muitos jogadores em barcas boas levantar tudo quanto é caneca e às vezes nem jogar. Exatamente. Então eu acho muito relativo essa comparação, né? Nós temos também, por exemplo, a seleção de 1982. A seleção brasileira de futebol. Era considerada a melhor seleção, que tinha o Tele Santana, Falcão, tudo. E não ganhou nada. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Exatamente. Isso me levou a uma reflexão. Eu falei assim, mas poxa, o cara não precisa necessariamente ganhar títulos. E eu não estou falando isso para me defender, porque eu nunca ganhei nada. Claro. Mas é um pensamento meu. Não necessariamente precisa ganhar títulos para ser um bom jogador, para ser um jogador de qualidade, né? Aí entra aquilo que o Vanderlei Luxemburgo gosta de dizer, né? O projeto. Você está fazendo parte de um projeto. Entendeu? Você está fazendo parte de um projeto. Você está dentro do projeto, você pode até ser bem sucedido, como pode não ser bem sucedido. E a Coreia faz 1-0. Muito bem. Então, Cláudio Brito, tem mais pergunta, Tiane? Temos mais perguntas. Agora, voltando para a Copa que você informou o placar ao vivo, Coreia do Sul 1, Rússia 0. Foi gol de quem da Coreia? Gol da Coreia. Só não vou falar o nome do caboclo, porque eu estava assistindo em casa e vendo o J. Júnior falar os nomes, falei, o J é bom, hein? O J é bom. Ele vai. O que você mudaria no time do Felipão, Cláudio Brito? Hoje, por exemplo, eu não entraria com o Ramires. Ou não entraria com o Ramires na posição que ele entrou, né? Nada a ver. Muito aberto, né? Traria o Ramires para dentro e usava outra alternativa. Tirando isso, acho que não mexeria, não. Mais não. E eu fiquei tentando entender durante o jogo qual que era o esquema que o Felipão montou, porque o Ramires, o Luiz Gustavo, o Paulinho que também vem jogando só com o nome. Sim. Davi Luiz, para mim, também fez uma boa partida hoje. Foi
A dupla de zaga é certinho. muito boa, né? Muito boa, né? E eu fiquei pensando, aí coloca só o Fred lá na frente, o Fred não tá na melhor fase, não adianta. E aí você olha pro banco de reservas, o substituto pro Fred é o Jô. Estranho, né? É estranho, é muito estranho a seleção brasileira. Mas também quem acompanhou o jogo da Argentina pôde conferir que também a Argentina não é aquelas coisas, né? Venhamos e convenhamos, né? A zaga da Argentina Nosso diretor tá bem vestido. Nosso diretor vestido de Messi. tá vestido de Messi. Mas o Messi, numa jogada, decidiu o jogo. Continuando aqui. Essa pergunta do Matheus, internauta que acompanha o programa de Americana. Qual a seleção que mais te agradou na Copa até o momento? Rapaz, eu gostei da Alemanha. Eu também gostei muito da Alemanha. Aliás, eu já falava da Alemanha para muita gente, porque já vem com um conjunto bem melhor que o do Brasil, apesar do Brasil ter ganho, né, a confederações, mas eu acredito que a Alemanha é uma... E esse jogo deu muita moral para eles, então elevou a autoestima, e o time contar com autoestima, atrai coisas boas, as coisas acontecem dentro de campo. Então eu acho que é uma seleção a ser batida hoje, Brasil e Alemanha. Que vem desde 2006, Isso, né? Desde exatamente. a Copa da Alemanha mesmo. Exatamente. Vem esse elenco, o Lan, agora o Miller, né? E com um esquema tático diferente daquilo que a gente está acostumado a ver todo dia no verdade, futebol. Verdade, A Alemanha sempre, né? Inova, né? Inova. Sempre inova. Não, mas o esquema colocado pelo Joachim Löw, lá, que é o técnico da Alemanha, é um esquema tático totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no futebol. Então, encaixou o esquema. Encaixou, deu tão certo que eles fizeram 4 gols com a maior facilidade do mundo. Mas o que o Brito falou é o que dá motivação para a Alemanha, porque venceu a seleção que tem o melhor jogador do mundo atualmente, que é o Cristiano Ronaldo. Que, aliás, né, ele só... porque é diferente, tudo bem, seleção e time, né? Mas ele só realmente joga no Real Madrid. Não adianta também só ter o Cristiano Ronaldo para jogar sozinho, né? Eu acho que esse placar só ficou elástico por causa do Pepe, né? Ele também foi muito infeliz, né? Foi infeliz demais. Mas eu acredito que a Alemanha iria ganhar de qualquer forma, pelo padrão, por tudo, mas o placar elástico eu acho que só se deu por causa da expulsão. Mais pergunta do internauta? Por enquanto, não. A nossa produção está trabalhando para isso, né? A nossa produção fica lá maquinando. Internauta. Ô Brito, voltando a falar de você, da sua carreira, você disse que na sua forma de pensar, na sua forma de agir, está encerrada a sua carreira, mas se surgir a possibilidade do Cláudio Brito começar uma carreira de técnico de futebol, ou no União, ou no outro clube, ou até no amador mesmo, para ter a oportunidade de passar aquilo que você aprendeu nesses quase 20 anos, né, jogando futebol, você pode até repensar a forma que você está hoje de achar que vai trilhar outros caminhos fora do futebol, pode até repensar e voltar para o futebol, Brito? Olha, Divaldo, sinceramente, nunca foi um ponto primordial, um ponto forte meu, assim, ser treinador. Né? Nunca passou pela minha cabeça. Eu acho tão ingrata, né? Essa posição. O treinador, às vezes, ele é crucificado, paga um preço muito alto por coisas que às vezes ele não tem influência. Porque na maioria das vezes o treinador ajuda, né? Um técnico ajuda, tudo, mas o grupo de jogadores é que tem a maior responsabilidade e condições de fazer realmente alguma coisa. Esse negócio de nó tático, eu nunca acreditei nisso. Então eu nunca tive essa pretensão de ser um treinador, mas o que eu queria é um projeto para passar aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que é proveitoso, uma visão diferente. Isso eu acho que seria uma coisa que iria me atrair para o futebol. Mas, sinceramente, hoje, não penso e não quero. Né? Pode ser que amanhã eu mude, mas hoje eu não penso e não quero nada relacionado ao futebol. Mas treinador também nunca foi uma coisa que eu quero parar e virar um treinador. Eu queria passar coisas que eu sei que eu posso passar coisas para um garoto que está começando, a respeito de motivação, a respeito da profissão em si, que as pessoas acham que jogar bola é jogar bola. Um pai, às vezes, acha que o cara tem que ser um jogador de futebol, e não é assim. A vida de um jogador, a vida de um atleta profissional, ela é muito dura. Ela é muito, exige muito, exige do desenvolvimento pessoal,
um caráter, envolve tanta coisa, e isso não dá garantia de que o cara vai vencer na Exatamente. profissão. Você abdica de muitas coisas sem saber se aquilo realmente vai ser certo. Eu posso falar com tranquilidade, eu saí de casa com 16 anos. Ainda que há tanto tempo atrás, mas foi 16 anos. Então, daqui a pouco você começa a conviver com pessoas que você tem que ficar esperto. Você começa a ir para lugares do país onde é outro tudo. Então, eu costumo dizer, é uma vida dentro de uma vida. Né? O atleta profissional. Então, eu queria passar isso. Eu sei que eu poderia passar muita coisa boa nesse sentido. Despertar nessa molecada que está começando, o interesse, agarrar oportunidades. Não passar tempo, porque, poxa, parece que foi ontem que nem nós estamos conversando aqui, que eu comecei lá naquele campinho de terra, mas não, são 30 e tantos anos atrás. Passa muito rápido as coisas na bola. E eu queria ter essa conscientização nesses meninos que estão começando. Plantão esportivo? 1-1, né? Empatou o time da Rússia, né? Tá aqui, tá 1-1 vocês. Quem fez o gol? Você tá querendo muito. Você tá querendo muito. Deixa pro J. Júnior. Mais pergunta pro Brito, Cleutiane. Brito, você disse que mais da metade da sua vida foi dedicada a futebol, sua profissão, você é jogador de futebol. Você se vê longe das 4 linhas? Olha, eu nunca me vi longe das 4 linhas, sabe? Eu sempre vivi futebol. Quando levantava para treinar ou para fazer qualquer coisa, isso antes desse campeonato, porque a minha mulher pode dizer em alto e bom som que muitas vezes eu pensei nem ir. Mas treinar. O que desmotivou? Muita coisa. Você pode falar algo? Muitas coisas. Uma delas foi que a diretoria que estava não queria o Brito. A verdade foi essa. Isso eu não estou falando porque eu ouvi. Eles falaram para mim. Numa das reuniões que nós tivemos em dezembro, na época que eu tinha um contrato vigente, dezembro de 2014. Do ano passado, me reunimos em sala e chegaram e falaram para mim, foram honestos, né? Falaram, Brito, nós não queremos você, você vai ficar porque... Eu pensei que você não sabia disso. Eu sabia. Eu sabia disso. Então eles foram sinceros, falaram, Brito, nós não queremos você... E é duro quando você está numa empresa ou está numa firma onde você sabe que os caras não estão apostando em nada de você. Os caras não estão nem respeitando uma história que você teve ou o tempo de contribuição que você deu. Isso e falando dentro de campo mesmo, porque não estou aqui querendo me engrandecer, mas graças a Deus são 5 anos, tirando aquele primeiro ano de cabeça ruim lá que eu fui expulso 4 vezes. Verdade. Né? 2010. Mas depois de 2011 eu fui peça fundamental. Então, eu acho que isso deveria ter sido respeitado. E não foi. Eles simplesmente passaram por cima, e eu acredito até que fizeram isso aí com uma reação, ou esperando uma reação do Brito, falar, não, eu vou rescindir, porque eu tinha um contrato de 1 ano. Eu tinha feito um contrato de 1 ano com o Cleito. Talvez eles jogaram isso para mim, para mim não aceitar. Só que eu falei, não, eu vou até o fim. Eu falei, cara, vocês não me conhecem, mas vocês vão passar a conhecer o Brito. E as coisas foram acontecendo. Graças a Deus eu pude mostrar dentro de campo quem eu sou. E Deus foi tão bom que você Deus não foi teve maravilhoso. Confusão, não teve Deus nada. foi fiel, como ele sempre Exatamente. foi, me preservou, me deu forças, cara. Exatamente. Colocou uma mulher para me estar todo dia, não, você não vai desistir não, você não vai largar, você vai mostrar para esses caras. Eu falei, mas eu não preciso mostrar. E ela falou, não, você vai mostrar. E eu fui, até que, antes de acabar o campeonato, tiveram uma outra reunião comigo. Me chamaram, pediram desculpa pelo que fizeram e reconheceram. Aliás, eles passaram a ver quem a pessoa e o jogador que eu era. A verdade, Cláudio Brito, é que o que nós comentamos já no nosso primeiro programa semana passada. O clube fica e as pessoas passam. Então, a sua marca você deixou durante os 5 anos, quase 5 anos que você vestiu a camisa do União Barbarense. E a marca desses diretores, eles também estão deixando. Deixou também, mas Deixou uma marca também. ruim, né? Então, aí que está a diferença. Então, tudo vem no seu tempo e são as consequências da vida, né? Cada escolha é uma renúncia. Sim. Então, E fica tranquilo que a sua parte para o União Barbarense você fez bem feito. Eu acredito nisso. Você sabe quando que eu fiquei sabendo disso aí? Você lembra daquele jogo treino Inter de Limeira? É Inter, né? Foi. Inter de Limeira e União Barbarense, uma quarta-feira de manhã na Limeira? Lembro. Eu fiquei sabendo naquele dia que os caras não queriam você. Não queriam. E ainda brinquei com a pessoa que falou pra mim, eu falei, o cara tá louco. O cara não conhece quem é Cláudio Brito. Eu já estou acostumado, te conheço já, como eu disse, desde 2009, e sabia o que você poderia dar para o clube.
além de futebol, entendeu? E a coisa foi tão premeditada, porque assim, não vamos nem falar em termos financeiros, que isso não interessa para mim. Eu não quero falar em valorização financeira. Mas a coisa foi tão premeditada que quando eu casei em dezembro e me deram uns dias, porque quem segurou o Brito, além de Deus, claro, mas quem segurou o Brito não foi o Claudemir Peixoto. Que se faça justiça aqui. Porque quando nós estávamos na reunião, um diretor falou assim para mim, ó, você só está ficando aqui, o Sodário, eu não sei porque o Sodário não participou dessa reunião. Pode até ter sido que ele também deu uma Mas ele também interviu por você. Ele, pelo que eu sei, pelas conversas que eu tive, olho a olho, o diretor falou assim para mim, Brito, você só vai ficar por causa desse cara aqui, ó. Que era o Claudemir Peixoto. Eu falei, beleza, professor, o senhor me conhece, o senhor sabe que nós estamos juntos, você pode contar comigo. Mas a coisa foi tão premeditada que ele também já não estava contando comigo como uma peça. Eu ia ser uma peça no grupo. Mas o que eu pensei, Divaldo? Pô, eu posso contribuir, cara. Mesmo eu abri mão, cara. Eu abri mão disso, meu pensamento. Eu sabia, eu não sou bobo na bola, não nasci ontem. Eu sei que a gente sabe quando está fora dos planos. Mas eu falei, poxa, eu posso contribuir. Mesmo eu não indo nos jogos, eu posso estar no dia a dia lá, dando uma palavra para os caras. Eu posso estar todo dia lá, cara, ó, vamos lá, gente, não vamos deixar a peteca cair, se tiver coisa difícil. Eu sei que eu tinha coisa para dar, cara. Então eu apostei nisso. E as coisas foram acontecendo. Trouxeram os jogadores para fazer minha função. No caso, quem veio para jogar foi o Pedra, que é um baita de um cara também. Bom jogador, uma pessoa excelente. Mas ele veio para jogar. Coincidiu dele machucar. E aí tiveram que engolir o Brito. E graças a Deus o Brito dentro de campo correspondeu. Você jogou o campeonato inteiro e mostrou realmente toda a sua qualidade. Aquilo que nós, que graças já estamos aí, a gente já conhecia. Graças a Deus. Bom, acompanhando o nosso programa, o ex-secretário de esportes aqui de Santa Bárbara, José Honorato, que manda a seguinte pergunta também. Um abraço para ele mandou um abraço para você, Cláudio Brito. Abraço. Cláudio, você pretende continuar no mundo do futebol? Como eu disse, hoje eu não... Sabe, não é que o Brito desgostou, o Brito tá machucado, nada disso, gente. Nada disso. Essas coisas Deus trata com a gente. Mas eu não... Sabe, futebol... A gente acaba vendo tantas coisas que você pensa duas vezes em querer colocar o pé na coisa. É que nem eu disse, são tantos anos. Eu converso muito com o Tony é um baita de um cara. Esse é o cara. Tanto é que eu quis trazer ele no primeiro programa. É um baita de um cara, eu converso muito com ele e ele também tem a mesma visão. Mas é que simplesmente eu não quero mais, porque o União, foi tão bom, União. Foi tão bom que nós vivemos, a cidade me acolheu, muito mais do que a União. A cidade me acolheu, que eu acho que eu não me vejo vestindo outra camisa, eu não me vejo em outro clube, em outra cidade. Então, sabe, é uma coisa particular minha. E não tem problema com isso. Eu simplesmente quero dar um tempo, estou trilhando outras coisas, estou galgando outras coisas aí fora e eu sei que tem um campo aberto para o Brito. Outra pergunta é do Marcelo Hartmann, jornalista lá de Americana. Um abraço, Marcelo. Obrigado por nos acompanhar aqui no Bola na Web. Por que o futebol do Paulinho caiu de produtividade? Você que joga na mesma posição. Rapaz, então foi uma coisa que pegou nós de surpresa, né? Porque ele veio e fez bons jogos treino, mas depois da folga, ele não voltou o mesmo jogador. E o Claudemir cobrava isso dele. Só que quando ele entrava até bem, fez gol lá contra Itapirense, se não me engano, um golaço de fora da área, um dos gols mais bonitos que eu já vi. Só que ele não conseguiu dar sequência. E às vezes a gente não consegue, né? Ele falava para mim que para ele estava bem, ele estava cumprindo o que estava fazendo, tal. O treinador não chegou, não teve uma conversa com ele, ficou naquele impasse, tirou, ele não cobrou, não fez questão também. E... Sabe, é uma coisa que nós ficamos sem saber, mas que é um baita de um cara, um grande jogador, isso sem dúvida. Brito, vamos voltar no começo de final de 2003, que você disse que teve essa conversa com a diretoria, e foi nessa época que surgiram os nomes dos medalhões que viriam vestir a camisa do União Barbarense, né? A famosa história. Famosa história. Aloísio Chulapa, que jogou no São Paulo, no Atlético Paranaense, depois o Tuta, que já havia vestido a camisa do União, e depois o Acosta, né, que ele sofreu uma contusão e depois ficou um tempo sem jogar. Alguém chegou a conversar com você, pedir uma opinião? Você, por ser o capitão da equipe, por ter
tanto tempo também no União Barbarense, alguém conversou com você? Você ficou sabendo pela imprensa? Como que foi essa repercussão nos bastidores do União Barbarense? Não, imagina, ninguém conversou com o Brito. Muito pelo contrário, até entrevista, o Djalma sabe disso. Até entrevista o Brito foi proibido de dar. Até entrevista, eles chamavam tudo quanto era jogador e falavam o Brito não. Então eu não participei de nada e estava até torcendo para que desse certo, como o Marco Aurélio, porque são grandes pessoas. O Acosta mesmo fez uma grande pré-temporada. Só que as coisas foram minando os jogadores também no grupo. Coisas extra-campo foram minando os jogadores. O jogador que joga, que é acostumado com o São Paulo, que nem o Luiz. Você acha que o Luiz ficou uma semana, que eu acho que ele treinou, ou alguns dias em Santa Bárbara do Oeste, e depois foi embora e sumiu porque ele não gostou de Santa Bárbara? Não, não foi isso. A gente sabe que não foi isso. Então, essas coisas. Mas eu não participei de nada. Nada. Muito pelo contrário. Eu estava na minha, mandaram eu falar assim, ó. A conversa foi essa. Você só se preocupa em jogar. Você não é dono do União. Você só se preocupa em jogar. Ainda bem, né? Ainda bem. E eu falei, então tá bom, eu vou só jogar. Né? Então não participei de nada, embora torci para que desse certo, porque ia ser um atrativo, que deu certo com o Tuta. Né? E muito certo, né? Muito certo. Poderia ter dado certo, mas futebol é isso. Futebol você aposta, você erra, paga um preço por aquilo, mas também quando acerta, paga um preço pelo acerto. O que eu fico, assim, abismado, agora que você disse isso, que você foi proibido de dar entrevista, em pleno ano de 2014. Tem umas coisas assim, eu sou formada em jornalismo, com a base da comunicação social. Eu acompanhei a União Barbarense, eu fui setorista na época que eu saí da rádio, o Edivaldo assumiu, aí que você chegou, então eu não tive o prazer de conhecê-lo antes. Eu fui setorista da Rádio Luzes por 3 anos, cobrindo a União Barbarense, e desde 2006, que eu cobri a União Barbarense, eu sempre falei, o que falta no clube é um departamento de comunicação. É fato isso. O que fizeram com o Djalma, nesses últimos dias, falando que ele não poderia mais pisar no clube, depois o próprio presidente Dário Furlan, em entrevista à Rádio Luzes, falar que as rádios atrapalham a União Barbarense em dia de jogos. Gente, isso não existe. A gente está em 2014. É uma coisa que realmente a gente não consegue entender. Não dá para entender, porque você pega e pensa. Eu acompanho muito o marketing do São Paulo. Para mim, o marketing de São Paulo é de tirar um chapéu. O departamento de marketing, tudo bem que assim, é uma infraestrutura totalmente menor. A gente está fazendo uma comparação assim, além, é uma viagem na minha cabeça. Mas precisa de alguém lá no clube para fazer sem isso. Dúvida. É urgente para não acontecer isso. Tipo, um diretor chegar e falar, o Cláudio Brito não dá entrevista. Mas eu quero entrevistar o Cláudio Brito. Isso é um trabalho que, independente de ser ou não, vamos dizer assim, como podemos dizer, de um profissional ou não, eu acho que tem que partir dos próprios diretores. No caso do Cláudio Brito, que além de ser o mais velho do grupo, é o mais experiente do grupo, é o cara que está há mais tempo no clube. Teria que ser o Cláudio Brito que... Para chamar a responsabilidade, não só dentro de campo, mas fora de campo também, com todos os problemas que o time teve, que correu sérios riscos de descenso. Então, por tudo isso, eu acho que a diretoria devia falar, nós temos aqui o Cláudio Brito, vamos jogar nas costas dele. Certo. Joga batata quente pra ele. Mas isso aí aconteceu depois. Então, no final. Já no final, né? Sabe por quê? Porque quando o Claudemir, os resultados não estavam acontecendo, e o Claudemir Peixoto, nós ficamos sabendo, porque não deu tempo dele se despedir, foi um desgaste muito grande pro Peixoto também. Foi. Quando eu conversei com ele logo em seguida. Quando eu soube, e eles eram amigos. Eu acredito que são até amigos, mas a coisa dentro do futebol, ela não tem esse negócio de amigo, né? Interesses e a gente vê quem é melhor, quem não é, e o bicho pega. Aí, deixa eu concluir que isso é importante. O torcedor não sabe dessas coisas, Edivaldo. Por isso nós estamos dando espaço. Torcedor não tem noção. E seria até interessante ouvir do lado da diretoria que não me queria, o porquê que eles não me queriam. Que venham aqui e falam, nós não queríamos o Cláudio Brito. Por isso. Mas a pessoa que não queria você, não tá nem mais. Pois é. Aí o que acontece? Quando o Claudemir Peixoto saiu, eu reuni a galera. Nós já estávamos no limite, mas eu reuni a galera no campo e falei assim para eles chorando de volta. Você me conhece. Falei, rapaz, um capitão não abandona o barco. Mas só que para mim tá insustentável. Agora, depois que o Claudemir saiu, o único que me queria aqui, eu tenho vergonha na cara. Eu tô saindo atrás. Foi aonde o André Leone, junto com o seu Dário, com outros caras, reuniu, deu maior perereco.
Porque daí o capitão, né? Porque aí eu sou o capitão, Cláudio Brito. capitão. Antes não me queriam nem como capitão. Quem ia ser o capitão ia ser o Acosta. Malemar como jogador, né, Mas Cláudio? eu nunca tive problema com Tanto é que isso. eu acho que o Acosta jogou aquele primeiro jogo lá em Barueri de capitão, não Foi. foi? O primeiro jogo Jogou. foi ele E capitão. teve um jogo aqui em Santa Bárbara também que eu assisti, Sim. que ele jogou como capitão. Mas eu nem tenho isso de volta. Você me conhece. Eu não ia perder a minha liderança porque a faixa não está comigo. Muito Lógico. pelo contrário. Imagina. Nós subimos União Barbarense com Rafael Silva, o próprio Tuta, Paulo Santos, jogadores de personalidade. Exatamente. Então não foi o Cláudio Brito. Então não existe esse negócio. É um Ah, grupo. Melinho. É um grupo. Melinho. Melinho. A faixa de capitão, ela é pura e simplesmente pro cara ir lá, Tirar o tosse, né, escolher o campo. escolher o campo, ter a confiança do treinador para ajustar algumas coisas ali, mas Exatamente. é um grupo. A responsabilidade de Então todos. eu não ia deixar de ser o Cláudio Brito por causa da faixa. Mas a diretoria cismou com isso, até com isso. E eu não tinha problema. Só que o Acosta coincidiu dele não jogar, dele machucar, e os caras estavam me dando a faixa. Teve um jogo, e eu fiz de propósito, que o Acosta saiu e deu a faixa pra mim. Sabe o que eu fiz? Eu não lembro que jogo que foi. Eu peguei a faixa e levei lá. Eu fui ruim aí também, né? Eu peguei a faixa e levei lá pro coitado do menino lá, o Eli. Ah, o o Eli, zagueiro. o zagueiro. Eu falei, Eli, vamos lá, Assume. guerreiro, assume. Todo mundo viu, os caras estavam lá assistindo eu vi, mas eu fiz pra eles ver, que aquilo ali pra mim tanto faz, cara. Então, Edivaldo, quando o Claudemir saiu, eu falei, chega, tô saindo atrás. Foi onde deu o perereco, o maior muvuca, não, o Brito não pode ser, o Brito não pode sair. Aí veio alguns membros da diretoria e falaram assim, Brito, nós erramos com você, nós estamos aqui te pedindo desculpa, porque nós não te conhecíamos. Edivaldo, eu não tive nem o que falar, cara. Não tem palavras, Eu peguei né? e falei assim, cara, vocês, vamos embora, então beleza. Mas eu ia embora, eu ia sair. Porque o único que me queria, eu tenho vergonha na cara, o único que me queria era o Claudemir Peixoto, que tava ali firme. Resolve sair, eu falo, tô fora também. Só que daí os caras vieram, o seu Dário também conversou comigo, Brito, não foi fácil pros caras, dar o braço a torcer, tá, falando, beleza, presidente, vambora, e a União não vai cair. E a gente, graças a Deus, com a chegada do Vaguinho depois, conseguimos. Tem mais internauta? O programa está bom hoje, todo mundo participando. Mande sua pergunta também. Bastante pergunta, produção? Opa! Vieira Júnior, jornalista. Ô, Vieira, era meu bicho na época da faculdade, o Vieira Júnior. Na sua opinião, como jogador, por que o futebol na região de Americana, Santa Bárbara e Campinas, com a crise do Guarani, estão ruins? Será só má administração? Um abraço, Vieira Júnior. Obrigada por nos acompanhar. Não, acredito que não seja só a má de administração, né? Porque futebol, às vezes, as coisas... Você não tem uma boa administração, mas as coisas acontecem dentro de campo e o time sobe, às vezes sem pagar ninguém, os jogadores comendo... Time de 2012. O time comendo sabe-se lá o quê, mas jogadores encaixam, se fecham e conseguem subir e colocar um time onde muitas vezes não é merecido por causa das atitudes de alguns diretores. Então não é só a má administração, né? E vamos falar a verdade também, né, gente? O nível do profissionalismo dentro de campo caiu muito. Hoje está nivelado por baixo. Você tirando esses grandes jogos que estão acontecendo aí da Copa do Mundo, você acompanha o Campeonato Brasileiro. Eu assisti São Paulo e Cruzeiro. Não, É de chorar. dentro desse seu raciocínio aí, você conhece ele, jogou contra ele várias vezes. Bruno Pérez, que está indo pro Torino hoje. Então, O que joga o Bruno Pérez, que estava no Santos até outro dia? Não joga nada, tá indo pro Torino. é essas coisas que a gente tem que colocar na cabeça do menino Certo. que está começando. Não é Exatamente. difícil, basta você querer. Hoje não tem mais os craques. Não tem mais. E É o que o Cláudio Brito falou, é o trabalho de marketing. Trabalho de marketing. E às, trabalho de marketing. e às vezes Trabalho os treinadores nem querem os craques, eles querem o cara comprometido, o cara que cumpre horário, o cara de grupo, o cara que tá jogando, tá bem, não tá jogando, ele não dá trabalho, mas ele tá ali treinando e firme. Então tá nivelado por baixo. Você estava no time de 2010, quando o União foi jogar lá contra a equipe do Pão de Açúcar, no campo do Juventus, e o Bruno Pérez jogava no time do Pão de Açúcar. Confesso que eu não lembro. Não, você estava no time. Não, dele, do Bruno. Ah, do Bruno Pérez, você não lembra. Eu lembro que eu entrevistei ele no final, certo? E esse jogador foi um dos que, tecnicamente, para mim, no time do Pão de Açúcar, foi um dos piores em campo. É o mesmo jogador que passou pelo Santos, Então. que hoje está indo para o Torino. Então, aquilo que você falou do marketing e da oportunidade também, né? Então, quer dizer, Só isso. a pergunta do Vieira do Júnior. Vieira Júnior até vem a calhar de más administrações, mas não é só isso também, não. Não, a má, É uma administra... série de fatores, a né? má Exatamente. administração, se nós não administrarmos bem o nosso lar, ele afunda. É claro, Sem dúvida. É como a empresa. A administração ela é um dos carros-chefes, mas É. não é só a má administração. Tem muita coisa também que acarreta ao declínio desses
desses clubes que o amigo citou aí, principalmente aqui na região de Campinas. Outra pergunta, Marcelo Hartmann, novamente. O Kaká seria uma opção para o banco de reservas? Da seleção, né? Eu acho que sim, porque né, o Kaká teve problema de lesão e depois de sequência de jogos, mas acredito que para uma opção, né, porque hoje nós não temos uns grandes jogadores assim, então talvez o nome do Kaká também poderia ajudar nesse sentido. Se machuca Oscar ou Neymar, você olha no banco de reserva, quem que tem? Pois é, exatamente. Esse Hoje mesmo eu até brinquei com o Emílio. O Emílio, pô, põe o Jô. Eu falei, nossa, nós estamos dependendo do Jô. Nada contra ele, um grande jogador, exatamente, né? Tá na seleção por méritos, exatamente. Mas em vista do que já foi nessa seleção... Poderíamos... terminou o jogo da Coreia, 1-1, Coreia e Rússia. Quem fez o gol da Coreia e quem fez da Rússia? Liga pro J. Júnior, você que tem amizade com ele aí, diretor. Liga pro J. Júnior que ele fala tudo. Bom, pergunta da nossa querida produção, dessa nossa dupla dinâmica, diretor e produtor. Qual foi o jogador mais difícil que você marcou na carreira? Foi o Neymar? Você jogou contra o Neymar? Eu joguei contra o Neymar, mas não marquei ele assim, né? Porque ele caía mais pro lado do Juliano lá, o negão que se virava. Caía, não era tua função, né, Brito? O negão que se virava com ele lá. Neymar e Caí. Tá aí. Né? Eu acredito que, poxa, em Minas tinha um meia que era difícil, mas o Tuxo. Foi um dos caras mais difíceis de marcar, porque ele não era um jogador que vinha com a bola dominada para cima. Ele era um jogador tipo o Ricardinho do Corinthians, que ocupava espaço nas costas dos volantes e dava só o tapa na bola. Esse é o pior de marcar. Porque o cara que vem pra cima, se ele te dá o tapa, você derruba ele, joga ele na alambrada, dá um carrinho, vai, expulsa alguma coisa. Mas o cara que te dá o tapa de primeiro te deixa sem ação. E o Alex Cabeção, eu tive a oportunidade de jogar várias vezes contra ele lá em Minas, quando ele estava no Cruzeiro. Muito inteligente. Ele é jogador muito inteligente. Sabe, então esse tipo de jogador é complicado marcar. Às vezes até para dar uma chegada você não consegue achar. Verdade. Cadê ele, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você jogou em 2 bons times do União Barbarense. O time de 2010, que era comandado pelo meu amigo Paulo Roberto Santos, que eu vou tentá-lo trazer aqui, já falei com ele. A gente um dia vai tentar marcar. Agora ele está em São Caetano, está difícil, mas a gente vai conversando. É outra pessoa, outra figura sensacional. Tenho certeza que você aprendeu muito com ele. Você jogou no time do Paulo Roberto Santos em 2010 e o time de 2012 que conquistou o acesso. Qual dos dois times era melhor? Rapaz... Independente do acesso. Time. Com certeza o time de 2010 era melhor. Tecnicamente era melhor, Tecnicamente era melhor. Você tinha um Danilinho em plena forma, Luciano Gigante voando. Depois um André Silva, um volantaço, aquele cara, um baita de um jogador e como pessoa também. Time nós tínhamos em 2010. Mas grupo... Igual de 2012, jamais. Né? Olha, até arrepia quando fala, eu também. Arrepia, porque, olha, era um completando o outro. Não tinha como. Nós ficamos 2 anos juntos, porque a gente quase caiu. Né? No ano anterior quase caiu. Foi. Que você salvou. Fez aquele gol. Você salvou, a bola bateu na minha cabeça. O Thiago Passo defendeu o pênalti do Dairo. E ali a gente criou um vínculo muito grande, um vínculo apaixonado, sabe? Jogadores que já se conheciam, o dia a dia, com o seu Dário também engajado como família. Ali criou a família. Ali foi. Nossa. Ali foi. Então, pro ano seguinte foi um pulo. Veio jogadores como o Junai, Tuta, Melinho, complementou. Exatamente. Então, um grupo igual aquele ali, eu acredito que eu nunca mais eu vou ver. Deixa eu só em cima disso, Tiana, depois você pode fazer a sua pergunta. Naquele jogo da final em Sorocaba, nós que estávamos fora, eu que estava à beira do gramado, eu pude presenciar coisas nesse sentido. Os jogadores do Atlético pediram para vocês parar de jogar? Rapaz, olha, isso é uma coisa interessante de se dizer. Primeiro, Marco Aurélio foi um dos que pediu. Principalmente pro Alex. Eu tenho uma coisa comigo nas vésperas de jogos, sabe? Eu tenho umas coisas que eu digo que acontece comigo a respeito da partida do dia seguinte. Às vezes eu consigo sentir o jogo. Esse jogo vai ser difícil. Não, esse jogo vai ser... E nessa decisão eu estava tranquilo, cara. Alguma coisa me dizia, nós vamos subir. Eu não sei se nós vamos ganhar, mas nós vamos subir. Então isso me acalmou e na concentração eu procurei passar isso para os meninos, para os caras, e foi tranquilo. Só que tem um porém nesse pedido dos caras aí, porque quando começou o jogo, os caras vieram para cima. É verdade. Quem tá aí o VT para quem quiser e tal.
Os caras vindo pra cima, a bola na trave, o Thiago passa, a gente deu um chute ou dois com o Caiama e com o Cezinha de fora da área, não tava chegando, nós só marcamos. E os caras vieram pra cima. Eles não fizeram o gol. O que aconteceu? Nós fomos lá, no contra-ataque. O União começou a jogar dos 20 minutos pra frente. O União começou, e daqui a pouco 2-0, aí eles começaram. Ô, negão, pô, vamos fazer um bem bolado. Vamos fazer um bem bolado aí, cara. Não, eu falei, agora. Quando começou, vocês estavam vindo pra cima, né? Agora eles achavam que ia ser fácil. Acharam que ia ser fácil. E daí foi coisas que, né, coisas da bola e coisas que tinha que ser daquele jeitinho. O juiz levantou a placa até empatar, deu um pênalti que, né? Que não existiu. E foi uma festa, eu acho que foi legal. Bom, a minha pergunta, depois eu faço a pergunta do Vieira Júnior. E como foi esse ano? Você disse que tinha o Melinho no elenco, enfrentá-lo como adversário. Melinho que o torcedor, eu estava presente no jogo, o torcedor não mostrou muito carinho por ele, apesar de ser de Santa Bárbara. O pessoal não entende que o mercado da bola não é assim, né? O Melinho, diga-se de passagem, quero deixar claro aqui que ele estava extremamente abalado emocionalmente aquele jogo ali. Você sabia disso, Edivando? O jogo contra o Feriano. Ele estava... o pai dele falou pra mim antes. Porque ele estava tão sem graça, vamos dizer assim, e olha que ele jogou bem, ele foi profissional pra caramba. Ele jogou pra caramba. Foi profissional. Mas você vê no semblante dele que ele estava estranho. É coisa que eu não quero viver, sabe? E não queria viver, tá? Do outro lado contra o União. Mas o Melinho, ele estava muito emocionalmente abalado por estar no outro lado. Mas foi extremamente junto profissional. Com os jogadores que ele ajudou a conquistar uma cessa, né? Tanto que acabou o jogo, ele já foi embora. E depois, no outro dia que nós nos falamos, eu acredito que não falou com ninguém lá. Ele estava muito, muito chateado, assim. Bom, a última pergunta da participação do internauta aqui. Por que o futebol brasileiro está decadente? São problemas na formação ou resultado do assédio de times internacionais? Acho que essa formação seria a categoria de base, né? Eu acho que é as duas coisas, né? Hoje o jogador sai muito cedo, né? Porque o retorno para o clube que investe num garoto, né? Não dá para você pegar um garoto tirando o Santos, né? Que o Santos é um caso à parte que eles fazem lá, né? Não sei o que eles fazem lá. É uma máquina de fabricar craque. E eles conseguem segurar os caras lá até dar uma idade para pôr no profissional. Mas muitos times de interior não conseguem fazer isso. Às vezes vem um pai, vem um empresário que tira o menino e às vezes o clube fica amarrado, não tem nem como segurar. E leva para outro lugar. Então eu acho que essa identidade com categoria de base, enquanto permanecer essas leis que estão aí de que o clube não tem mais a como segurar, eu acho que a decadência vai continuar. Então por isso que nós vamos ter aí jogadores nivelados por baixo, nós vamos ter jogadores jogando até os 40, 42 anos em bons níveis. Por quê? O jogador que vem da Europa, lá ele já não está competitivo mais. Não está mais. Mas aqui pro Brasil ainda serve. Ainda dá. Né? O caso de hoje, o Robinho, o próprio Kaká, que estão pensando em voltar, tá nesse nível aí. Porque lá o nível continua altíssimo, né? Lá o jogador corre 20 quilômetros, né, num trabalho intensivo, corre em média 12 quilômetros por jogo, de 8 a 10. Então é muito dinâmico lá. Chega uma hora que o cara não consegue render lá, ele é mais um por ser brasileiro. Não serve, rescinde contrato, mas volta para o Brasil e consegue jogar aqui. Porque o nível aqui ainda dá. Ainda dá. Bom, Brito, a gente está encerrando nosso programa, falta aí alguns minutinhos, mas eu tenho uma pergunta para fazer sobre sua carreira. O que você faria de novo se tivesse a oportunidade de recomeçar a carreira de jogador de futebol? E o que você se arrependeu dentro dessa sua carreira de jogador de futebol, de ter feito? É para pegar pesado, né? Nunca me fizeram essa pergunta. O que eu faria de novo? Primeiro, eu não me arrependo de nada. Principalmente, tudo que você fez, você acha que foi dentro daquilo que você imaginava? Eu não me arrependo de nada, né? Apesar de ter sido omisso em algumas situações, mas eu acredito que mesmo a minha omissão, ela contribuiu para o meu crescimento, contribuiu para a minha formação, para a minha visão. Então, eu não me arrependo de nada. Eu acho que o que eu faria... Você não faria. Você fez e não faria mais, se fosse de novo jogador de futebol. Eu não levaria para dentro de campo algumas coisas que, principalmente em 2010, foi o ano mais difícil aqui em Santa Bárbara do Oeste, aquele campeonato, com o Paulo Roberto.
eu estava vivendo a minha vida particular muito tribulada e eu não conseguia chegar no estádio, ou chegar no vestiário e deixar ali. Eu levava para dentro de campo, então eu reagia diferente. Eu era um cara mais comodido, eu era um cara agressivo em determinadas situações, então isso eu não faria. Eu voltaria no tempo e hoje, com a maturidade que eu tenho, deixar os problemas na beirada de campo e entrar lá e só se concentrar no trabalho e dar o melhor a cada dia. Brito, muito obrigado da sua presença aqui. O tempo foi curto. Eu acho que teríamos que ter mais 1 hora para a gente conversar aqui. Vamos pensar, produção. Se é possível um programa entendeu? de 2 horas. Mais 1 hora para a gente conversar aqui, porque foi um papo muito gostoso. Eu sabia que já ia ser assim mesmo. Eu já conversei com você várias vezes, no microfone e fora do microfone, e o papo é sempre gostoso. Então agradeço você. Obrigado. Boa sorte nessa sua nova caminhada aí. Muito obrigado, João. E se você resolver voltar para o futebol, que volte, mas com a certeza que está fazendo a coisa certa. Se não, continua buscando um novo espaço, um novo caminho, que eu tenho certeza que você vai ser feliz mais uma vez. Obrigado, Divaldo. Obrigado a você, obrigado aos amigos que estão aqui, ao convite. E obrigado, Santa Bárbara do Oeste. União, como ela foi muito feliz em falar, vai ficar aí. Mas o que nós vivemos, Santa Bárbara do Oeste, não vamos nem falar em União. O que nós vivemos, eu nunca vou esquecer. Hoje moro em Santa Bárbara é a minha cidade. É aqui que eu vou ficar, daqui não saio. Minha esposa é daqui, amo muito ela, amo muito a família dela. E eu só tenho a agradecer o que Santa Bárbara do Oeste, graças a Deus, fez do Brito. Hoje, andar na rua e ser reconhecido pelas coisas boas que você fez é muito gratificante. Então, eu só tenho a agradecer a Santa Bárbara do Oeste. Tá certo, então. Meu muito obrigada aos internautas que participaram. Esqueci de mandar um abraço para o Beto Polese, que trabalha lá na Universidade do Salesiano, lá no Colégio Dom Bosco Americana, que acompanha. Ele pediu para deixar um abraço para o Cláudio Brito também. Um abraço. Um abraço para minha amiga Kissela, que acompanha toda terça-feira agora. Um abraço aos amigos. Muito obrigada a todos que acompanharam. Nosso programa foi muito rápido, muita participação. Não deu nem tosse no Edivaldo. Não, e tudo... Cada conquista nossa, temos que agradecer a vocês que nos acompanham agora toda terça-feira aqui na TV 24 Horas. Um abraço a todos e vai Brasil, segunda-feira contra Camarões, hein? Se Deus quiser. Bom, o programa só foi ótimo porque o entrevistado também sensacional e a gente procurou colaborar com tudo isso e realmente fazer com que o programa realmente funcione. A gente sente quando a coisa sai muito bem. Então hoje eu tenho certeza que saiu muito bem. Obrigado aos internautas, obrigado a todos que estiveram conosco. A gente volta na próxima terça-feira às 20 horas com mais um programa Bola na Web. Boa noite e um grande abraço.